Estamos de volta com o VTV da gente. Para você que está ligado aqui na tela da VTV SBT, muito obrigado pela sua companhia. Agora 11 horas e 54 minutos, nós estamos direto aqui em Campinas com o quadro É o Seu Direito, falando hoje sobre imposto de renda. Estou aqui com a advogada Gisele Vilas Boas, que está tirando aí as suas dúvidas. Lembrando que você pode e deve mandar a sua pergunta para nós, 988198000, 988198000. Você que está aqui na região de Campinas, para quem está no litoral, seja Baixada Santista, Litoral Norte, pode mandar sua mensagem. Só atenção, pessoal do Litoral Norte, colocar o DDD 13 na frente, tá? Só isso. O resto, todo mundo pode mandar no 988198000, que tá tudo certo. Por falar em pergunta, tá chegando um monte, aliás. E tem muita gente perguntando uma coisa com relação à ação judicial trabalhista. Por exemplo, o Máximo Santos de Rio das Pedras, ele pergunta se tem direito a receber pelo que pagou ao advogado. A verdade é quando ele receber os valores da ação trabalhista, ele vai declarar do imposto de renda, é um valor que incide o imposto de renda, só que ele pode deduzir a custa que ele teve, as custas processuais e o imposto os honorários que ele pagou para o advogado. É uma despesa dele, então ele pode deduzir. Ele pergunta também se o imposto de renda for alto, é normal cair na malha fina, mas aí depende muito, né? Não é uma regra, não há uma regra, né? Então, eu acho que o importante é sempre procurar detalhar o máximo possível e colocar as informações de acordo, principalmente de acordo com o que você recebe, procurar se atentar com omissão de receita para não correr o risco de esquecer alguma coisa que você recebeu e não declarar, porque daí, quando acontece isso, geralmente cai. Tá certo. O Leandro de Itanhaém recebeu um valor acima de R$50 mil de direitos trabalhistas, porém parcelados. Ele precisa declarar? Precisa declarar. Como eu disse, né, a gente tem que fazer toda a declaração dos valores que a gente vai recebendo e ao longo do ano, né? Então, assim, se ele ao longo do ano teve esse recebimento, agora na declaração ele tem que fazer somar o que ele recebeu e fazer a declaração. Bom, temos mais perguntas aqui, falando agora sobre imóveis. A gente fala com relação à declaração de imposto de renda sobre imóveis, afinal de contas, muita gente aí acaba envolvendo também negócios, vendendo casa, comprando casa. É importante também a gente esclarecer isso, porque tudo isso deve ser declarado e aí depende muito da situação, se é deduzido ou não, se tem imposto ou não. Vamos lá. A Ágata, aqui de Campinas, tem uma casa na Vila Vitória e ainda não saiu a escritura. É uma herança de 3 irmãos e ela pergunta, precisa declarar? Precisa. Precisa declarar, né? E na verdade, assim, a herança, então, se tiver durante o inventário, não. A declaração, como eu tinha dito no outro bloco, a gente precisa fazer a declaração em nome do espólio, né? Então, havendo a transferência, sim, os 3 irmãos vão fazer a declaração, porque é um bem que eles têm independente do valor. Agora, com relação à escritura ou não, isso é uma pergunta interessante também com relação àqueles imóveis que a gente compra na planta. Sim. Que a gente ainda não tem o documento, tem matrícula, a gente tem a cessão de direito e tudo mais. Também tem que fazer essa declaração, especificar o imóvel, a unidade, os documentos que tiverem. E aí vai fazendo a declaração do valor que você pagou naquele ano. Aí no ano seguinte você vai aumentando de acordo com as parcelas. E assim, a hora que tiver a matrícula, você vai inserir essa só ir informação atualizando, também. na verdade, a declaração. Exatamente. Né? O José Aparecido Costa de Sumaré pergunta o seguinte, ele comprou um apartamento de R$160 mil no ano passado. Ele tem que declarar? Não tem necessidade. Se ele não tiver outra, por exemplo, se ele não tiver recebido mais de 28 mil, se não tiver naquelas se tiver na categoria isento, né? Ele não precisaria, por conta do valor. Ele só precisaria se fosse um valor acima de 440 mil, ou se tiver alguma... Então, se ele tiver obrigado por algum outro motivo, sim, ele faz a declaração. Tá. Se for só isso, não tem necessidade. Se for só isso, ele for isento e tem só essa casa, não precisa necessariamente fazer a declaração. Gente, tá chovendo pergunta aqui, viu? 988198000. Tem muita gente perguntando, vamos reforçar mais uma vez, né, com relação a quem deve declarar o imposto de renda. Muita gente está perguntando com relação ao valor. 28 mil? 28.559,70. Então, quem recebeu esse valor durante o ano, né? No ano passado, de rendimento, essa pessoa é uma das pessoas que vai ter que fazer a declaração. Vamos lá, mais perguntas. Aqui tá chegando tanto que eu tô ficando perdido aqui, viu? Vamos lá. O Luiz de Hortolândia, ele ficou o ano passado inteiro desempregado e pergunta se precisa trabalhar mesmo tendo bens e ter declarado outros anos. Apenas atualiza, na verdade, né? Se ele
O Luiz, ele não está na categoria de pessoas que tem que declarar por conta do valor recebido. Ele teria recebido menos de 28.559. Só que ele tem imóveis e bens que o colocam de novo na obrigatoriedade. Então, ele tem que declarar ao menos os bens. Tá certo. Vamos ver quem mais. Aqui a Márcia trabalha como autônoma. A Márcia não falou cidade. Gente, quando você mandar mensagem, coloca a cidade também de onde você está falando para a gente saber até onde chega, onde nós estamos chegando aqui no VTV da gente, viu? A Márcia de Sumaré, aliás, a Márcia, que não falou a cidade, ela trabalha como autônoma. Ela quer saber se precisa declarar, porque ela tem 2 carros. E ela ouviu falar que precisa declarar os bens, inclusive os carros. Sim, se ela tiver a obrigatoriedade de declarar, porque a verdade é uma só, se ela tiver que declarar, vamos supor que ela recebe um valor acima desses 28 mil e ela tem que declarar. Nessa declaração, ela já vai ter que colocar todos os bens que ela tem, independente do valor. Agora, se ela não tiver obrigada, e ela não precisaria fazer. A Daniela de Sumaré pergunta o seguinte: quem tem o fundo de garantia retido precisa declarar? Não precisa declarar. A verdade é que se ela levantar esse fundo de garantia para fazer a aquisição de uma casa própria ou alguma coisa assim, aí ela vai declarar a entrada e aí o destino desse dinheiro. Tá. É diferente, por exemplo, de quem sacou FGTS naquela liberação do governo, que não precisava isentar mesmo, né? Isso, na verdade... Ou que não precisava declarar. Declarar. Há algumas situações em que são abertas exceções para não incidência do imposto. Mas a declaração, via de regra, ela tem que ser feita até para você conseguir demonstrar de onde vem o dinheiro, para onde vai e tudo mais. Que é isso, no fim, que a Receita precisa saber, né? A Uana em Boeté, de Peruíbe, mandou mensagem aqui pra gente. Diz que não declarou nos anos anteriores. Deveria ter feito, mas não fez. Puxão de orelha, né? Pode declarar normalmente esse ano? Pode declarar normalmente. Eventualmente, ela vai ser questionada pela Receita. Pode haver algum tipo de aplicação de multa, taxa pelo descumprimento. Bom, a última pergunta aqui, gente, tem bastante gente respondendo, mandando mensagem aqui pra gente. O Moisés de Arthur Nogueira, ele recebeu dinheiro de uma venda que ele fez. Ele precisa declarar ele não falou a quantia, ele precisa declarar? A gente pensa nesse caso, não sei se é um imóvel, enfim, mas de qualquer forma a gente pensa no ganho de capital, que é o quê? É o dinheiro, o lucro que a pessoa teve com a venda de algum bem. Sim. Então, se ela tinha um imóvel de 600 mil e vendeu por 700, ela teve lucro de 100, e sobre esse 100 vai incidir o imposto de renda, que é o ganho de capital. Entendi. Então, se essa situação aconteceu com ele, se ele teve esse lucro, ele vai ter que tributar o ganho de capital. Tá certo. Gisele Vilas Boas, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no VTV da gente. Queria só lembrar uma coisa, que a Gisele se despede hoje, mas terça-feira que vem estará ela nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, também para tirar dúvidas com relação ao imposto de renda. Ainda mais que o prazo vai estar chegando. Vai faltar uma semana. Não é? Vai faltar uma semana. Bom, lembrando que as perguntas que a gente não respondeu aqui, a gente está guardando elas para poder justamente fazer para a Gisele na semana que vem. E se você tiver alguma dúvida, claro, pode e deve mandar para a gente no nosso WhatsApp. Quero agradecer demais todo mundo que mandou pergunta aqui, porque é graças a você que nós estamos aqui todos os dias para ajudar a trazer informação para você e também ajudar a tirar suas dúvidas. Terça-feira que vem estamos de volta com o seu direito e amanhã eu estou de volta também. É com você, Van. É isso aí, Fê. Obrigada, viu? Obrigada também a doutora Gisele pela entrevista. Boa tarde para vocês.